Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Cara, esse vídeo obviamente é pra gente fazer o pré-jogo de Atlético Curitiba, né? Pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, o primeiro clássico Atletiba da temporada, que pelo menos vão ter 3 Atletibas ao longo do ano, né? Já que Atlético e Curitiba se encontram na mesma divisão do futebol brasileiro, algo que vinha sendo raro, mas eu acho que não tem como não começar esse pré-jogo falando sobre o mercado da bola, porque muitas informações nessa reta final de sexta-feira e a gente tentou apurar algumas delas, né? A primeira de todas é em relação a Bruno Zapelli. A imprensa argentina em peso noticia que Bruno Zapelli tem um acerto com o Estudiantes de La Plata e Matheus Gamarra também. Nesse momento, o que a gente tem? Tanto por parte do jogador quanto por parte do Atlético, o pessoal fala, puta, não tem nada, pô, ainda tá distante, o cenário, pô, não mudou, o Bruno Zapelli continua no Atlético. Enfim, aparentemente é a versão oficial de todo mundo que ronda o Bruno Zapelli. E o Matheus Gamarra também. Então, que existe um interesse do grupo de investimento que hoje bota dinheiro no Estudiantes, isso é um fato. Isso já foi confirmado. Vamos ver se eles vão conseguir ou não tirar o Zapelli do Atlético, mas de qualquer forma, passando esse primeiro momento de mercado da bola, agora a gente pode sim falar sobre o clássico, que eu tô muito curioso para entender esse clássico. Eu tô muito curioso para entender esse clássico na postura das equipes. Eu acho que tanto Coritiba quanto Atlético vão ter uma mudança de rota do que a gente estava se acostumando a ver o Atletiba. Porque, rotineiramente, o que era o Atletiba? Coritiba no bloco baixo, Coritiba se fechando, Coritiba tentando jogar no erro do Atlético. E o que eu acredito que vai ser? O Atlético em bloco baixo, o Atlético se fechando, o Atlético buscar jogar no erro do Coritiba, que eu acho a melhor estratégia, tá? Eu quero deixar isso muito claro para vocês. Eu acho que é um jogo que todo o contexto favorece para um jogo muito corajoso do Curitiba. E acho que essa pode ser a grande chave da vitória do Atlético. Porque se hoje a gente fala, depois de tudo que a gente viu nesses primeiros jogos, que o Atlético ele ainda tem dificuldade para atacar, tudo que eu pude estudar do Curitiba também existe uma dificuldade muito grande de repertório. E olha que eu nem acho que o Atlético tem essa dificuldade. Então, no final das contas, assim, pegar um ataque que, óbvio, tem boas individualidades, principalmente no Josué e no Ronier, mas um ataque que ainda não está tão alinhado, ele vai gerar transições. Ele vai gerar a oportunidade do time adversário jogar no seu erro. Então, ele vai gerar a oportunidade do Atlético jogar no erro do Curitiba. Então, essa empolgação do Curitiba, essa ânsia da torcida de ganhar o clássico, pode ser o principal ponto para a gente começar a ver o Curitiba não tão confortável no ataque contra a defesa com o Curitiba atacando. E não só pelo histórico de Atletibas, pelo histórico geral até da última Série B. O Curitiba, quando precisava apresentar um pouco mais de futebol, principalmente nos jogos do Couto Pereira, deixava a desejar. E o torcedor, no final das contas, sabe disso. Não tô aqui para tentar provocar e nada nesse sentido, mas em muitos e muitos jogos o Curitiba precisava propor jogo e o Curitiba não sabia propor jogo. Quando jogava em transição, jogava muito melhor. Então acho que o primeiro ponto do jogo é esse. Segundo ponto, é um jogo para passar confiança. É um jogo para passar confiança. Se o Atlético sai vencedor desse clássico, se o Atlético sai como time vencedor do clássico, é um sentimento que tudo muda na temporada do Atlético. É um sentimento que a torcida passa a confiar mais no trabalho do Barbieri. É um sentimento que a torcida passa a confiar mais nesse elenco. E esse processo de convencimento, esse processo de conquista de credibilidade do time do Atlético, acho que nesse início de temporada não tem forma melhor do que um Atletiba. Se o Atlético, a partir do jogo contra o Curitiba, ganhar de todo mundo, menos o Curitiba, sempre vai ter uma situação de, cara, a gente não ganhou o jogo mais importante. É o jogo mais importante desse início de temporada. Óbvio que ao longo da Série B e talvez da Copa do Brasil, quem sabe, a gente possa ter novamente novos jogos de muita relevância. A gente possa ter novos jogos de muita importância, eu espero que tenham mesmo. Mas nesse início de temporada eu não tenho dúvida.
É o jogo do convencimento, é o jogo do respaldo do trabalho, é o jogo da rivalidade, é o jogo mais importante desse começo. Então o Atlético, ele tem, proporcionalmente, né, a importância do jogo, tem muita responsabilidade. Falando um pouquinho do time, o Atlético ainda... O técnico Maurício Barbieri ainda não bateu o martelo de qual vai ser o time titular para enfrentar o Coritiba. Na defesa, a tendência é a manutenção de todas as peças, ou seja, Mikael, Dudu, Lucas Beleze, Léo Pinheiro, o famoso Léo Pelé, e também o Fernando pelo lado esquerdo. Acho que, assim, hoje a zaga do Atlético preocupa. E acho natural que a zaga do Atlético preocupe. A gente está falando de uma defesa, a gente está falando de um setor defensivo que em 4 jogos da temporada tomou gol em todos. Então é natural que o torcedor ele ainda não esteja convencido, principalmente pelos zagueiros. O Fernando também vem sendo alvo de muitas cobranças. Mas assim, eu acho que esse Atlético, por tentar ter a bola, ele vai demorar mais a arrumar uma defesa. Hoje seria muito fácil pro Atlético baixar a linha, pro Atlético optar por um bloco baixo e pro Atlético naturalmente ter ali uma defesa mais segura, mais protegida. Mas eu acho que o grande problema da defesa do Atlético, óbvio que você tem erros individuais e até mesmo erros coletivos, mas é a intenção de jogar bola. E assim, eu quero ver sempre o Atlético tentando jogar bola. Eu quero sempre ver o Atlético se propondo a jogar bola. Então, no final das contas, é um sentimento que é um erro com boas intenções. Você ainda tem tempo para consertar esse erro com boas intenções. Aí no meio-campo, Filipinho e Raul, isso sem muito mistério. Hoje é a dupla de volante titular do Atlético. Acho que o Atlético sente falta de um volante mais passador. Mas a gente precisa da disponibilidade desses caras para construir jogo. A gente precisa da disponibilidade desses caras para fazer com que o jogo do Atlético aconteça a partir deles. Se a gente perde a construção dos volantes, eu acho que a gente perde muito do funcionamento óbvio do jogo, que a bola sai da defesa, passa pelos volantes, chega no meia. O meia sempre vai estar numa posição muito mais congestionada, muito mais pressionada, então os volantes precisam saber construir também. Em muitos momentos, em até jogadas legais do Atlético, o Zapelli tem baixado muito. Isso é um sintoma de volantes que não conseguem quebrar linhas, então... Espero que Raul e Filipinho estejam num bom jogo nesse sentido. Aí você tem o Bruno Zapelli, principal referência do Atlético nessa questão de sair, não sai. Assim, a cabeça do jogador, obviamente, não vai estar como deveria estar para um clássico, né? Esse disse-me disse é absurdo, mas a esperança é sempre do Zapelli desequilibrar com um lance especial. E eu acho que o torcedor do Atlético está sentindo isso, principalmente no momento que tem esse risco do Zapelli sair. Eu vejo principalmente em grupos de WhatsApp, né? A narrativa é: se o Zapelli sair, fudeu. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu concordo com essa narrativa. Se o Zapelli sair do Atlético, ó. Então eu espero do fundo do coração que o Atlético não aceite essa proposta do Estudiantes. É o único pedido que eu tenho pro Atlético. E na frente, Luiz Fernando, o xodó Luiz Fernando. Aí a gente tem o Lucas Diório e a gente tem a grande dúvida do jogo. Isaac, o xodó da torcida do Atlético, o João Cruz. Isaac, tá? Eu não tô falando que vai jogar, mas eu apostaria no Isaac pra esse jogo. Eu acho que o Isaac, ele vem demonstrando que tem capacidade de jogar. Não é só aquele ponta ciscador burro, muito pelo contrário. É um perfil muito tradicional no futebol brasileiro, mas a gente tá vendo o Isaac demonstrar exatamente o contrário, que ele é inteligente, que ele tem capacidade de drible, que ele tem capacidade de terminar bem as jogadas, tomar as decisões certas, finalizar, levar perigo. E volto a dizer, eu acredito que o Atlético vai precisar dessa válvula de escape, eu acho que o Atlético vai precisar optar por esse jogo de transição. E o Isaac, por enquanto, se mostra uma peça muito positiva nesse sentido. Então, pro Coritiba adiantar as linhas e ter o Luiz Fernando para correr de um lado e o Isaac do outro, eu acho que é a armadilha perfeita, assim. Então, óbvio, o Coritiba pode golear. Hoje, o clássico é extremamente equilibrado. O Coritiba também tem peças de qualidade proporcional às peças que o Atlético tem.
Acho que talvez quem desequilibre ali pro lado do Coritiba é o Ronier. E acho que quem desequilibra mais pro lado do Atlético é o Bruno Zapelli. Mas é um clássico próximo, assim, sabe? Então, acho que quem acertar na estratégia, e óbvio, errar menos, vai sair bem sucedido do jogo. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.